O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o novo filme animado da DC, intitulado Batman e Superman: A Batalha dos Superfilhos. Essa nova animação da DC, ela foi lançada no finalzinho do ano passado, para ser mais preciso, no finalzinho do mês de outubro, e foi um lançamento realizado exclusivamente nas plataformas de home video. Uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar de ter sido um lançamento mundial, né, esse lançamento ele passou meio despercebido aqui no Brasil. Na época do lançamento, eu não vi muita gente comentando, eu não vi muito falatório sobre essa nova animação da DC. E apesar dela não ter sido muito comentada aqui no Brasil, ela foi bastante comentada pela crítica, ela recebeu muitas críticas positivas, tanto da crítica especializada quanto do público em geral. A recepção foi muito positiva para essa nova animação da DC. Pessoal, eu só queria pedir uma ajuda de vocês. Por favor, deixa o teu like nesse vídeo, que o teu like ajuda muito o nosso canal. E além do teu like, se você curtir bastante esse vídeo, faz também a sua inscrição. A gente sempre está conversando sobre filmes, cinema, animação, TV. E se você curte esse assunto, vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Então deixa o teu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, ativando o sininho de notificações também. Eu tenho que confessar para vocês que eu comecei a assistir ao filme sem maiores pretensões. Eu não sabia nada sobre a história e no final eu curti bastante a animação. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a assistir, eu não tinha visto nenhum trailer antes e também nem tinha lido a sinopse do que se tratava. Eu sabia apenas que era uma história que trazia o Jonathan Kent, que é o filho do Superman, e também o Damian Wayne, que é o filho do Batman. E fora isso, eu não sabia mais nada. Só que no final das contas eu curti bastante a história, tanto que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder recomendar para vocês também. Basicamente, se tem um personagem principal nessa história, seria o Jonathan Kent, que é o filho do Superman. A gente começa a ver a história justamente pelo prisma do Jonathan Kent. Só que a animação ela se chama Os Supersons, os Superfilhos. Então, o Damian Wayne é o outro lado dessa história. E a gente começa vendo justamente como, né? A gente começa vendo tudo pelo olhar lá do Jonathan Kent, que é o filho do Super-Homem, ele descobrindo os poderes dele, né? Ele começando esse relacionamento de amizade também com o Damian Wayne. No começo a gente tem um estranhamento, né? Aquele estranhamento básico entre os dois, mas no decorrer da história a gente vê a amizade deles aí crescendo, né? A exemplo dos pais dele, que se tornaram dois grandes amigos também e os dois maiores heróis da DC até hoje. Mas eu tenho que dizer também sobre uma coisa que eu não curti muito nessa história. Ela começa justamente mostrando pela milésima vez a destruição do planeta Krypton. Inclusive, esse mesmo recurso ele foi usado recentemente naquela outra animação da DC dos Super Pets, que inclusive estreou também agora há pouco na HBO Max, que é aquela animação trazendo Krypton, Supercão e também os outros super animais. E ela também, né, inicia com esse mesmo prisma, mostrando também a destruição do planeta Krypton e mostrando que o Krypton, o Supercão, ele veio junto com o Kal-El na navezinha dele quando ele era bebê. Então, esse mesmo recurso é mais uma vez usado aqui na animação de Superfilhos. Eu até entendo que existe um motivo para mostrar essa questão da destruição do planeta Krypton, que existe um quase carona, que quase veio junto com o Kal-El na navezinha dele, mas apesar disso já está meio cansado, né? A gente já viu o planeta Krypton aí sendo destruído centenas de vezes. Eu acho que está na hora do pessoal inovar, que não precisa ficar mostrando o planeta ser destruído toda vez que a gente vai assistir uma história que mostra o Super-Homem ou alguma coisa relacionada a ele, né? Já cansou essa coisa de ficar destruindo eternamente o planeta Krypton. Mas tirando esse ponto, que é algo que acontece logo no começo da animação, eu tenho que dizer para vocês que eu super curti a história dos Superfilhos. Gostou aí do trocadilho? Eu super curti os Superfilhos.
Enfim, pessoal, a história é bem legal, né? Eu gosto da gente ver tudo ali pelo olhar do Jonathan Kent. Eu gosto de ver ele começando a descobrindo os poderes dele, essa coisa do início da amizade dele com o Damian Wayne. É muito legal ver como isso acontece também na animação. Enfim, é um filme que eu tenho certeza que você, se você for assistir, você vai curtir e vai se divertir bastante também, principalmente se você é fã desse universo da DC, se você é fã do Batman, do Super-Homem, com certeza é mais uma história que vocês vão gostar de ver também. E é claro, nós não podemos ter uma super história sendo contada sem ter um super vilão para fazer parte dessa história. E o vilão que nós temos aqui é um grande vilão. E quando eu falo grande, eu estou falando literalmente grande. O vilão da vez é o alienígena Starro. E certamente você vai lembrar dele do filme do Esquadrão Suicida que teve no cinema no ano passado, que foi dirigido pelo James Gunn. O Starro foi o vilão daquele filme e ele também é o vilão dessa animação. Se bem que o Starro, ele não é o, vamos dizer assim, ele não tem muito destaque na história. É o vilão da vez, a gente pode dizer assim. O foco da história realmente é mostrar os superfilhos. O foco da história é a gente ver o Jonathan Kent, né? A gente vê o Damian Wayne, que é o Robin, o filho do Batman, né? A gente vê aí eles trabalhando juntos, né, em conjunto, né? E a gente vê a química que existe entre eles, que é engraçado que os dois eles acabam desenvolvendo uma química muito boa, muito rápido. Eu acho que deve estar no DNA, né? Essa química aí já veio do DNA dos pais, né? E eles dois são muito carismáticos também. Cada um é carismático do seu jeito. A gente tem lá o Jonathan Kent, né, com toda aquela simpatia e o carisma natural no melhor estilo Superman, e a gente tem o Damian Wayne naquele carisma estilo Batman, né, todo truculento, de poucas palavras, né, mas estando ali sempre atuante, sempre presente, mostrando aquela inteligência e sagacidade que o Batman possui e que veio junto aí no pacote do DNA dele certamente. Quanto ao estilo de animação, pessoal, eu tenho que confessar que eu gostei. O estilo de animação que é mostrado aqui é um estilo de computação meio CGI, meio computação em 3D. Eu gostei, certo? Eu curti. Não é um estilo de animação que vai ganhar um Oscar nem nada parecido, mas eu curti bastante. Eu vi algumas pessoas comentando que preferiam que fosse um estilo de animação mais tradicional, feito em 2D, alguma coisa assim. Mas, pessoal, isso aí já é uma questão meio pessoal. Tem pessoas que vão preferir de um estilo de animação, outras pessoas vão preferir outro estilo de animação. Isso é uma coisa meio pessoal, meio subjetiva, e o mais importante aqui é a história. E a história realmente é uma história que vale a pena. Vocês vão se divertir, vocês vão curtir, né? A história de Superfilhos, eu digo que é uma história que vale a pena ver, tanto que eu estou gravando esse vídeo aqui para recomendar para você, principalmente se você é fã desse universo DC e ainda não conhecia essa animação dos Superfilhos. E agora, pessoal, nesse ponto eu quero voltar e lembrar aquilo que eu falei no início do vídeo. Uma coisa que me chamou a atenção é que quando essa animação ela foi lançada no finalzinho do ano passado, pelo menos aqui no Brasil ela passou meio despercebida. Apesar dela ter tido uma recepção muito boa da crítica e uma recepção muito boa do público em geral, aqui no Brasil esse lançamento ficou meio despercebido. Talvez tenha sido pelo fato de ter saído direto em home video, né? Infelizmente, essa animação ela não está disponível em nenhum streaming, tipo Netflix, nem HBO Max, nem nada assim, não dá para ver. Você consegue ver, por exemplo, lá no iTunes, ou no Google Play, ou no próprio YouTube, mas pagando para ver a parte, né? Eu dei uma olhada, inclusive eu assisti pelo YouTube. Pelo YouTube você pode alugar. Se você for alugar é o valor de R$14,90, ou se você for comprar, tá o valor de R$39,90. Eu acho que ela passou meio despercebida, provavelmente por causa disso. Como não foi lançada em nenhum serviço de streaming ainda, né? Só está disponível on demand e a pessoa tem que pagar para poder assistir, né? Alugando ou comprando. Isso deve ter feito com que ele passasse meio despercebido aqui no Brasil. Mas eu digo uma coisa: se você puder assistir, vale a pena, com certeza é uma história que você vai gostar, certo? E você vai se divertir bastante assistindo.
Mas uma coisa que eu queria saber de vocês, vocês conhecem aí, vocês acompanham, né, os quadrinhos do Batman, do Super-Homem? Você sabia que o Batman e o Superman já têm filhos, eles dois? Você já sabia disso? Ou você está entre aquelas pessoas que acompanham o universo da DC apenas pelo que acontece nos cinemas e você não tinha a menor ideia que o Superman já tem um filho, o Batman tem um filho, você já sabia disso? Você acompanha as histórias do Jonathan Kent nos quadrinhos? Você acompanha as histórias do Damian Wayne também ou não? Coloca aqui nos comentários e bora seguir conversando um pouco sobre essa animação aqui embaixo nos comentários. Eu vejo você no nosso próximo bate-papo.